Fala, fala, senhoras e senhores, Isaac do Coin Times, mais uma vez aqui com vocês para mais uma live. Então chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Vamos chegando aí, gente. Vou esperando um pouquinho para vocês entrarem. Que hoje a gente vai falar de coisa legal, né? De coisa legal, de um mercado interessante, né? Que está se aproximando do mercado cripto. Então é bom a gente ficar atualizado com o que está acontecendo no mercado. E quando eu vi isso daqui me chamou muita atenção, então não tinha como não falar aí do mercado de commodities, tá bom? Então fica aí que eu trouxe basicamente dois super especialistas, né, para bater um papo com a gente e fica que vai ter bolo, tá? Fica até o final da live que você não vai se arrepender, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Isaac, sou um dos fundadores do Coin Times, fui convidado pela Foxbit para estar aqui com vocês nessa live, tá bom? Só antes da gente começar o bate-papo, eu trazer esses especialistas para a gente tirar todas as dúvidas sobre o mercado de commodities e toda a tokenização que está acontecendo nesse mercado, né? Vocês já sabem que existe a comunidade da Foxbit, né? Com o melhor conteúdo do mercado totalmente gratuito no Discord, tá bom? Então, corre na descrição, ou você pode correr diretamente no Discord, se você já tiver Discord, digita lá Foxbit que você vai achar a comunidade, participa, tá? Você não vai se arrepender. Tem os melhores especialistas do mercado, influenciadores, criadores de conteúdo, estão nessa comunidade criando conteúdo diário para te ajudar a entender melhor desse mercado, tá bom? E deixa eu ver se os nossos convidados, né, já estão aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se eles estão aqui. Só... Opa, já tem solicitação aqui. Deixa eu ver aqui. Aceitei. E agora eu vou aceitar o James. Já estão entrando aí. Muito boa noite, Luiz. Boa noite, Isaac. Prazer estar com você aqui, com toda a sua audiência. Demais, demais. Agora vamos esperar o James. Já você aproveita e se apresenta, tá bom? Deixa eu só ver se que ele tá entrando. Ele ainda não pediu solicitação. Vamos ver se ele consegue entrar aqui. Ele deve estar chegando, deve estar chegando, deve estar chegando. Enquanto ele não chega, enquanto ele tá aí, tá quase aí chegando na nossa live, Luiz, já vamos aproveitar e começar a bater um papo, né, para o pessoal também não ficar aqui esperando, tá bom? Conta um pouquinho quem é o Luiz, né? Quem é o Luiz, o que o Luiz faz hoje, né? Só para o pessoal já se conhecer você um pouquinho, né? O pessoal já me conhece, que eu estou sempre aqui nas lives, então só o pessoal te conhecer um pouquinho. Bom, então deixa eu me popularizar também, né, Isaac? Aproveitando a oportunidade aí, né, de estar com essa audiência toda. Eu sou Luiz Albinati e sou o diretor de novos negócios e desenvolvimento de tecnologias na Minasul. E quem é Minasul? Minasul é uma cooperativa que começou trabalhando com café. Hoje nós temos também a parte de cereais, né? É uma cooperativa agro que tem 64 anos de idade, né? E essa cooperativa hoje ela conta com 9.000 associados. Ô, louco. E dentro dessa cooperativa, tá, existe um esforço muito grande nosso, desde 2017, para digitalização dos nossos processos, a parte todinha de automação, inteligência, para controle e confiabilidade dos nossos estoques. E dentro desse universo, tá, de inovação, de busca de digitalização, de busca de novas soluções, nós, então, tivemos um insight em 2019, quando participávamos do Fórum Mundial dos Produtores de Café, que aconteceu em Campinas, o segundo Fórum Mundial dos Produtores de Café. Este ano está acontecendo em Ruanda, né? O ano anterior foi na Colômbia, cada ano era um país, né? Cada 2 anos, desculpa, tá? Era um país produtor. E nesse Fórum de Campinas havia uma grande preocupação da produção, né? Da área de produção da cadeia do café. Tá? Nós vamos falar depois em cadeia mais adiante, com certeza. E dentro dessa preocupação se destacou a questão de mercado, né?
como expandir o mercado de café. Existem várias, na época, várias opiniões. E daí, dessa análise desses problemas, a Minasul, né, junto com outras pessoas aqui dentro, começamos a tentar buscar uma solução e chegamos no Coffee Coin. Então, basicamente, aí começa toda a história do Coffee Coin. Boa, boa. Eu acho que o James conseguiu entrar aqui. Não tá aparecendo a mensagem que ele não tá conseguindo entrar. Não sei se é a conexão dele. Eu já ia puxar até o papo para ele aqui. Se ele conseguisse entrar, já ia fazer a pergunta aqui para ele. Porque segura aí que já já a gente vai falar sobre Coffee Coin. Ok, enquanto o James se apresenta, se você me permite, eu vou só mudar do Instagram meu para o da Minasul, tá ok? Para trazer mais pessoas para dentro da nossa live. Peço licença. Demais. Okay? Pronto, enquanto você sai, o James chega, você faz essa troca. Agora Okay. sim, pessoal. Tudo bem? Me Boa ouve noite, bem? James. Perfeitamente. Obrigado. Desculpa a confusão aqui para entrar. Nada, que isso. Enquanto o Luiz está ali, tá trocando o Instagram dele, né, entrando pelo da Minasul, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para ele, né? Se apresente, né, e conta um pouquinho, né, que você hoje é CEO da StonoX, né? Conta um pouquinho da StonoX, o pessoal só se situar e saber quem é você e quem é StonoX também, que vai estar nesse papo hoje. Claro, obrigado. Isaac, primeiro obrigado pela participação aqui, agradecer também a comunidade da Foxbit e a equipe toda responsável. Eu sou CEO da StonoX. A StonoX é uma empresa hoje tokenizadora exclusivamente de commodities, né? O assunto de hoje do nosso café aqui do Albinat, da Minasul, um case aí de sucesso já, é que nós fomos responsáveis pela estruturação da emissão para a Minasul. Ah, legal. A gente está aí desde 2017 trabalhando nesse viés. Albinati. James, um prazer estar com você aqui. Tá? Estou de volta, Isaac. Tá ok? Agora, foi rápido, também, foi rápido. Até com uma galera toda aí da Minasul nos assistindo também. Demais. O James estava falando um pouquinho da StonoX, né? Que eles são especialistas aí em tokenização de commodities. Daí vamos começar já a entrar um pouquinho no papo, né? Para a gente não perder, principalmente o pessoal que está aqui acompanhando. Mas deixa eu perguntar, diretamente para a Minasul, tá? Antes da gente entrar na questão de commodities. O que deu aí para tokenizar, né? Isso surgiu de vocês ou foi a StonoX aí que bateu na porta? Como é que começou esse casamento, né? Bom, na realidade foi o contrário. Nós é que batemos na porta da StonoX. Ah, okay? Olha aí. Eu achei que seria o contrário, né? Foi o seguinte, né? Como eu havia comentado um pouco antes aí, nós tivemos esse insight do Coffee Coin durante o Encontro Mundial de Produtores de Café em 2019, né? E justamente da análise nossa, nós separamos em duas partes o projeto, já dentro da Minasul era um projeto, né? Um projeto Coffee Coin, e separamos em duas partes. Uma parte dele seria o modelo de negócios e a outra parte a tokenização, a parte tecnológica com blockchain, o RC20, da Ethereum, tudo isso aí que depois podemos detalhar. Mas em cima disso, nós desenhamos um plano de negócio. Escuta, existe alguma coisa similar no mundo? Não. Nós pesquisamos, não achamos, então nós vamos ter que criar, tá? E a criação saiu daí. Mas nós precisávamos de um parceiro que conhecesse esse mundo cripto, que tivesse condições de nos auxiliar na parte tecnológica. E foi onde nós tivemos acesso inicialmente com a Bomesp, que depois se tornou StonoX. Então daí nasceu essa parceria, tá? Até hoje nós trabalhamos em conjunto, tá? Daí nasceu essa parceria que consolidou o Coffee Coin já de uma forma mercadológica, de uma forma já estruturada. Se me permite complementar, Isaac, o mérito, claro, com certeza. O mérito todo do projeto é da Minasul, porque isso é uma das coisas mais difíceis, é ter na empresa uma veia de inovação, né? E a Minasul sempre foi muito bem preparada para isso. Aliás, a cargo do Albinat aqui, ela sempre teve essa visão de mercado, né? A nossa parte era técnica, de fazer a coisa como deve ser feito, e especialmente ocupando da regulação adequada
para se emitir um título desse. Boa. Vamos entrar então até no Coffee Coin, né? Já foi falado algumas vezes, as pessoas podem estar perguntando, né? O que que é, né? O que que seria o Coffee Coin, né? Acho que pode os dois aí integrar, porque tem parte dos dois aí, tanto de mercado, né, de modelo de negócio, como o Luiz falou, como também a parte de tecnologia, né? O que que seria o Coffee Coin? O que que é esse token aí que o nome já diz, né? O coin, né? O que que seria esse token? Vamos entender, né? Eu vou falar numa linguagem assim, bem mais simples, tá certo? Mas depois, se alguém quiser mais detalhes técnicos, a gente abre isso. Imagina que você tem, eu sou um produtor rural, né? Eu produzo café e eu guardo esse café meu no armazém da Minasul, que é uma cooperativa onde esses cooperados depositam o café aqui. Tá? Porque eles não têm depósito na fazenda, eles depositam aqui. Então nós prestamos como cooperativa, prestamos esse serviço de logística, tá? Armazenagem, tratamento do café, tá certo? Classificação desse produto, rebeneficiamento desse produto, e esse café está aqui dentro. Esse café pertence a quem? A princípio, pertence ao produtor, né? Se bem que, no caso do Coffee Coin, nós usamos estoque próprio da Minasul. A Minasul também tem café estocado, que ela compra café também. Mas, a princípio, qual que é a visão? Se eu tenho um ativo e eu deposito esse ativo num lugar, tá certo? Imagina que eu sou um banco. Ok? Esse foi o raciocínio. Então, eu estou pegando um ativo de valor real e estou colocando numa cooperativa. Na visão do cafeicultor, é um depósito. Numa visão diferenciada, disruptiva, tá certo? Espera aí, eu estou sendo o custodiante de um valor, né? Daí surgiu a estruturação de todo o Coffee Coin. Então, o que é o Coffee Coin? O Coffee Coin, ele é um voucher, tá? Que te dá direito a 1 quilo de café verde no padrão commodity. Olha que interessante. Nós monetizamos o estoque de forma virtual e colocamos um padrão monetário fixo, que é o valor da commodity no mercado. Então, quando você fala assim, ó, o que é o Coffee Coin? Numa carteira digital, é um token, né, que tem lá toda a sua estrutura dentro do blockchain, e esse token é um voucher que vale 1 quilo de café verde no padrão commodity. O que é o padrão commodity no mundo do café? É o café verde com 15% de defeitos, padrão 6, 7. Padrão universal. O mundo todo conhece esse padrão. Tá? Então, quando você vê a cotação de Nova York, quando você vê a cotação aqui no Brasil, ó, a cotação do café está tantos reais a saca de 60 quilos. Só que nós tokenizamos 1 quilo. Isso abriu, democratizou o acesso ao mercado de café para qualquer pessoa. Isso é que é importante. Lembra que eu falei lá de 2019 em aumentar o mercado? Então, quando nós tokenizamos o café, esse estoque de café, nós criamos um novo mercado independente da cadeia tradicional do café. Então, por exemplo, se o Isaac tem 1.000 tokens, tá? 1.000 Coffee Coins, o Isaac praticamente é um produtor rural, um cafeicultor virtual que eu poderia chamar. Você tem 1.000 quilos de café na tua mão e você pode negociar isso. Né? Você pode negociar isso. Interessante, tá? interessante demais. Pode vender. Agora, o Isaac não quer 1.000 quilos de café, ele quer 10 quilos de café. Ele também pode ter 10 quilos de café. Então, você simplesmente abriu uma oportunidade para as pessoas acessarem o mercado através desse voucher. Tá? E o mais interessante, você pode trocar esse voucher por café físico. Entendeu? Isso é uma grande sacada. Que ainda dá mais utilidade para esse token, né? Exato, tá? Então, vamos supor que eu sou um cara que estou comprando tokens, até teve um fato depois que eu vou contar mais adiante para vocês, prático, tá? Eu sou um cara que estou comprando tokens, não conheço nada de café, nunca vi um pé de café na minha vida, tá? Mas eu estou comprando os Coffee Coins. E, de repente, tá certo? Tem uma torrefação que está precisando de café.
Eu posso chegar na sua informação e falar, olha, eu tenho 500 quilos de café, ou 1.000 quilos de café. Você quer comprar? Eu quero, está aqui os tokens. Ah, mas onde é que está esse café? Esse café está na Minasul. Você vai lá, pega esse café e pronto, você tem um café físico. Até por isso, nós estabelecemos algumas regras de negócio. Por isso que eu falei muito importante a regra de negócio. Para você trocar os tokens, não é nem trocar, para você comprar café da Minasul e pagar com tokens, se você é um cooperado e tem negócio com a Minasul, você pode trocar a quantidade que você quiser. Por quê? Não sai do depósito, né? O café só muda de nome, tá? Sim. Ok? Então, o nosso cooperado pode trocar a quantidade que ele quiser de tokens de café a qualquer momento. O que não é cooperado, que vai comprar o café para levar embora, ele tem que juntar 1.500 tokens. Por quê? Porque as embalagens de depósito dentro do armazém são de 1.500 quilos. Isso seria uma unidade de armazenagem. Então, por exemplo, já pensou se eu tivesse que entregar quilo a quilo de café aqui na porta da Minasul? Ia ter fila, ia ter fila. Não. É uma operação impossível, né, praticamente. Então, e ninguém vai comprar 1 quilo de café verde, né, na prática, tá? Então, na realidade, isso passa a ser um ativo que tem uma liquidez muito alta, tá? Enquanto café. E também uma liquidez alta enquanto negócio, né? Porque você pode estar transacionando isso, né, dentro do universo de negócios do Coffee Coin. James, me complemente. Ainda nessa pergunta, Isaac, para todos os efeitos, o Coffee Coin é um título. Ele é um título que dá direito a esse quilo de café que está lá depositado e seguindo um rigoroso sistema de compliance, de garantia, né, para determinar que esse lastro está lá, né, essa garantia está lá. E isso possibilita muita coisa. Nós estamos começando esse processo do café. Já já a gente pode falar um pouquinho dessas utilidades que você comentou. Se eu tenho um título que ele representa, o direito a um ativo que está ali, eu consigo usar esse título para resolver muitos problemas na cadeia de commodity. Não é só para o interessado em participar como investidor no mercado de café, porque hoje você não tem, isso é um ponto importante, você não tem um veículo para investir em commodities. Na B3, onde você quiser, não tem. O mercado futuro não serve para isso. Então, ou a pessoa vira produtor de café, ou ele não tem como participar desse mercado. Interessante, eu não sabia disso. E esse é um ponto. Eu estou aqui muito na cadeira de aluno hoje, porque eu conheço muito pouco de commodity. E nós estamos falando do maior mercado global, né? 1/4 do PIB é commodity. Você imagina, 26, agora tá, acho que 22% do PIB, são 2 trilhões que movimenta o nosso país por ano em commodity. E aí, só café, o Brasil é líder. E eu achei muito simbólico, né, Albinati? Eu gosto de falar isso. Começar lançando essas commodities pelo café. Porque o Brasil sendo líder, lançando o primeiro café, token de café mundial, lastrado em commodity, e com a segurança da blockchain que permite que alguém em qualquer lugar do mundo, alguém Isso eu ia até perguntar, é o primeiro mesmo? Não tem isso em nenhum lugar do mundo, né? Isso é a primeira vez que está acontecendo aqui. Essa moeda é inédita. O que tem é outras stablecoins lastreadas em ouro, em dólar, um ou outro ativo assim está começando. Sim. Mas commodity, café é o primeiraço. Cara, bem interessante. E aí um cara, sei lá, na Nicarágua, na Noruega, onde for, Singapura, ele pode comprar esse título porque a blockchain ela garante a usabilidade e a certificação do que ele vale, né? Você trouxe esse ponto, né? Que é realmente a participação de outras pessoas dentro de um setor que é tão fechado, né? Tão no quadradinho dele e ele tem uma representatividade tão grande, né? E como as pessoas não podem participar dele, né? A democratização muito grande vindo disso. E o grande cuidado que nós tivemos, já dentro do conceito do negócio, é com a transparência. É muito importante. O Coffee Coin já começa que ele tem um site específico. Tá? Então, você entra nesse site, ali você já vai estar
acessando as exchanges, tudo, tá? E principalmente, ali estão todas as regras de negócio, inclusive os documentos originais que dão força jurídica, tá certo? Ao lastro. Isso é uma coisa que está lá dentro, tá? Do white paper, né? Onde você tem todas as informações. E no site também nós colocamos informações mercadológicas do café, né? Variações da Bolsa de Nova York, tá certo? Para que quem detenha o Coffee Coin, ele tenha toda a informação possível para ele poder fazer negócios também. E outra coisa, nós enxergamos, tá, a potencialidade desse negócio também no que se diz respeito a negócios internos do agro, por exemplo, CPRs. Né? Eu posso trabalhar com a CPR, né, uma transação, né, normal dentro do agro, para todas as commodities do agro, onde você troca, né, você faz troca de ativos, né, pode ser financeiros, tá, por produtos. Né? Então, é uma cédula do produtor rural. Então, quando você faz um empréstimo para você, porque o financiamento é um insumo da produção, né? Então, eu vou pegar um financiamento para poder produzir. E eu vou pagar esse financiamento, eu vou dar como garantia de pagamento parte da produção. Então, daí eu gero uma CPR, tá? Isso pode ser também levado a nível de Coffee Coin, assim como transações futuras, de vendas futuras também. Sim. São negócios novos que nós estamos ainda em desenvolvimento, porque envolve questões de regulamentação e outras questões jurídicas, né? E de regulamentação que nós temos que analisar, para que você tenha toda a segurança quando você transitar com o Coffee Coin, ou quando você fizer alguma transação. Eu já estou imaginando isso aplicado no mercado secundário, em DeFi, minha cabeça já está indo longe com isso, né? Mas vou até baixar aqui, não vou fazer essas perguntas tão complexas e vou no básico que o Ale Bossan soltou aqui, que é como comprar, né? Então, qualquer pessoa, então, hoje, então, com o Coffee Coin, ela pode participar disso, se tornar um investidor do ecossistema, participar agora desse ecossistema, simplesmente comprando o Coffee Coin, simples, de maneira fácil, guardar na sua carteira e ser, assim, poucos cliques. Houve um caso muito interessante, prático. Um associado nosso, ele vem comprando Coffee Coin desde quando lançou, né? Então, todo mês ele compra um pouco e tal, ele vem comprando. E agora ele tinha que fazer um pagamento de café de uma CPR. Como é que ele pagou? Ele chegou aqui e falou, olha, eu tenho esses Coffee Coins aqui que valem 1 quilo de café, né? 1 quilo de café verde. E ele pagou com Coffee Coin, essa CPR dele. 1 quilo cada então, um, assim, né? parece uma coisa simples, mas isso não existia antes. Tá? Sim, sim. Ô, James, você ia falando, eu acho que eu te interrompi. Você ia comentar Não. alguma coisa. Esse exemplo é bem legal, esse exemplo que você citou. Mas assim, o Coffee Coin, ele tem algumas vantagens, algumas questões que a gente está desenvolvendo, essas que o Abinati está falando, porque a primeira delas, antes, estão perguntando como comprar. Vamos relembrar que hoje está sendo lançado na Foxbit. Então, quem tem cliente da Foxbit, ou abre conta lá, é fácil, o cadastro é rápido, você entra, você já tem lá negociado, você compra a quantidade que você quiser. Né? E lá mesmo compra e vende, tem book de oferta, enfim. Então, vamos favorecer esse lançamento. Só que o interessante do Coffee Coin e de outras commodities tokenizadas é exatamente isso. Quer dizer, a liquidez do token não está no mercado cripto só. Uma coisa é você comprar uma moeda cripto qualquer e qual que é a liquidez? Você vai vender para quem? Você vai vender para o outro investidor que está querendo comprar naquele momento. No caso aqui, o Coffee Coin ele serve para cadeia agro, para cadeia de café. Interessa para o produtor comprar, interessa para vários players da cadeia comprar. Um exemplo que nós estamos trabalhando também, desses que o Binati falou, já tem fundos aceitando o Coffee Coin como garantia de empréstimo. Caramba! Para o produtor. Fazendo as funcionalidades realmente e utilidade do token. É isso. Porque o produtor, ele normalmente ele dá um documento que é um CDA-WA. Né?
É um certificado de depósito agrário, que é um documento válido como lastro para fundo, para CRA, para um monte de tipo de operação. Quer dizer, um comprovante de que o café dele está lá. Ele dá isso de garantia. A partir do momento que o Coffee Coin ele é emitido a partir desse CDAWA, primeiro tem esse documento para depois a gente emitir. A partir disso, esses fundos, bancos, estamos conversando com vários bancos sobre isso, o banco aceita o café, o token, né, de garantia, dá um empréstimo para o produtor paga aquele financiamento e depois resgata o ativo de volta, a garantia de volta. Isso é um exemplo. Tem operações financeiras de hedge, de barter, operações que auxiliam como o produtor ele gerenciar ali financeiramente a operação dele. E tudo isso dá para fazer com o token. Gradualmente nós estamos fazendo. E como eu estava dizendo, tudo isso vai refletir como no token. Cada vez que um produtor desse exige, usa o token para uma operação financeira dessa, a própria cadeia está absorvendo liquidez. Ela precisa comprar token para executar essas operações de uma forma mais barata, mais rápida, mais eficiente do que ela tivesse no banco fazendo isso. Sim. Então, nós estamos juntando os dois mercados, né? O mercado financeiro tradicional, o mercado agro e o mercado cripto. Cara, que demais, que demais. Eu ia perguntar já um pouco dessas funcionalidades, né, que vocês mencionaram, né, da pessoa poder usar. Tem mais funcionalidades atrás do token, né? Porque agora eu estou pensando se ele se categoriza como utility token, se ele se categoriza como o security, né? Eu estou até agora tentando entender como que esse token encaixa, né? E seria até legal vocês falarem um pouco disso. Eu vou só, Albinati é utility, tá? Já posso explicar por quê. Mas Albinati conta de barter. Barter é muito interessante. Sim. É boa. O barter é uma forma de negócios, tá? Dentro do agro, onde você pode comprar, por exemplo, um trator e você vai pagar esse trator com a sua produção em 3, 4 anos. Né? Então você parcela, você faz um parcelamento. Só que em vez de você pagar ele em reais, como faria no financiamento comum, né? Você vai pagar com café. Né? Então eu vou comprar um trator, vamos supor que esse trator custe 200 mil e esse 200 mil seja por volta aí, vou chutar o número, não é esse o número correto, só a título de exemplo, tá? Seria então, eu precisaria aí de 200 tokens para comprar, 200 sacas de café para comprar esse café, esse trator, tá? Então eu vou dividir esses 200 sacas em 3 anos, né? Eu dou um terço no primeiro ano, depois da colheita, o outro terço no segundo e assim por diante. Bom, esse é o negócio chamado barter, tá? Onde eu troco, né? Eu financio um bem pagando com a produção. Se eu converter isso em Coffee Coin, toda essa transação em Coffee Coin, tá certo? É como se eu redeasse toda essa transação, tá? Porque eu estou travando o preço de café, né? Quando eu faço o barter, eu faço um hedge. Eu vou travar o café nesses 3 anos. Porque senão o negócio não fecha, tá? Não para em pé. Só que eu posso fazer a mesma coisa com o Coffee Coin. É uma forma de redear essa transação. E aí você cria uma nova forma de negócios. Muito rápida e muito segura. Tá? Essa é a questão. E você não precisa ter aqueles movimentos, às vezes tem que ter, de você fazer um contrato. Você pode até fazer um smart contract travado em Coffee Coin. E aí você já começa outras formas de negócio. Já poder trabalhar com lend diretamente em cima do token, né? Exatamente, tá? Então, assim, você vê que você abre um mundo de negócios, tá? Totalmente disruptivo para o mundo agro. Né? Essa é a intenção do Coffee Coin. Então, quando nós falamos lá atrás, em 2019, em abrir um novo braço de mercado, tá? Nem a gente esperava que isso pudesse ganhar esse espectro todo, tá? Que a gente está trabalhando. Lógico que toda inovação, todo o esforço nosso, ele tem um tempo de maturação, a gente sabe disso, estamos trabalhando dessa forma, tá? E com esse tempo de maturação começam a surgir as oportunidades. Um exemplo dessas operações e barter são os insumos.
o produtor ele precisa estar sempre comprando fertilizante. Então ele já está pensando no fertilizante para a próxima safra, né? Isso é um custo para ele. E o produtor ele costuma raciocinar pela quantidade de sacas que ele tem. Então ele faz uma conta meio assim: eu tenho para entregar 1.000 sacas aqui de café. Para eu comprar fertilizante para a próxima safra, vai me custar aqui 50 sacas de café, eu compro um fertilizante para a próxima safra. Então ele troca saca de café por saca de fertilizante. E aí, A moeda corrente dele já é o próprio café. Né? Já é o... Exato. É a saca. E todo produtor ele raciocina assim, impressionante. Que interessante. E nós, por exemplo, a gente tem também tokens de fertilizante. Bastou ele trocar o token de café pelo token de fertilizante, está feito o barter. Porque aí ele já tem a capacidade de comprar fertilizante por um preço travado para a próxima safra, depois ele só resgata esse fertilizante. Ó, é um tipo de operação que não é simples de fazer por vias tradicionais. Tradings muitas vezes cobram uma taxa alta e às vezes até inviabiliza a operação por causa disso. E aí, fazendo via tokens, isso vai reduzir muito o custo e o operacional ali facilita. Então, cara, que demais. Que demais. E eu fiz um pouquinho da minha lição de casa, então eu li um pouco sobre commodities, né? E eu vi o quanto realmente, um pouco desses dados que você trouxe, né? Que é 1/4 do PIB brasileiro vem de commodities, né? Então a gente tem hoje grandes commodities como carne, soja, minério, petróleo, né? Tem N formas, né? Eu vou até sair um pouquinho da Coffee agora e perguntar mais do cenário de commodities como um todo, né? O mercado de commodities vai entrar com força nisso, né? Vocês estão vendo mais isso, então a Minas Sul também vendo outras oportunidades, né? Porque como você falou, isso veio delas, né? Veio do pessoal de dentro da Minas Sul. Então tá vendo outras oportunidades, outras tokenizações de commodities, e a StoneX também já está visando fazer esse mesmo modelo para outros setores. A gente já pode esperar um pouco disso? Sim, eu acho que as oportunidades com commodities são muito grandes. Outra coisa é quando você converte tokens, tá? De uma commodity para outra. Eu não preciso ficar criando várias commodities, tá? Como o próprio James falou, eu posso trocar tokens por tokens, no caso de onde eu tenho algum produto tokenizado. Agora, commodity, por exemplo, eu posso pegar soja, posso pegar milho, posso pegar qualquer coisa dessa, tá certo? E converter em Coffee Coin, por que não? Porque o Coffee Coin tem valor estabelecido, já tem um valor estabelecido, que é o valor monetário. Se eu quiser converter para dólar ou para real, eu tenho um valor travado na base do Coffee Coin, tá? Então, isso me permite, por exemplo, eu converter, tá, o Coffee Coin para milho, para soja, para hortifruti, não tem problema, tá? Ele tem essa flexibilidade. Ou eu posso criar também tokens, né, de soja, de milho, como já tem o caso da soja, já tenho uma experiência na Argentina, tá? É um pouco diferente do Coffee Coin em termos funcionais, mas já existe. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre isso, né? Mas hoje você tokenizar commodities agro, tá? É um caminho que está aberto. Isaac, nós aqui, a gente já está com um pipeline de 12 de commodities. Opa! Interessante. E assim, todas as empresas desse padrão, de Minas Sul, não é? Porque tem que ser empresa que uma parte do processo é selecionar uma empresa que tenha robustez. Minas Sul tem 70 anos quase, Track mais de record, 60. robustez, nome de mercado. Isso. Balanço que suporta isso, capacidade de estocagem, né? Então, tem um monte de coisa aí por trás. É um processo ainda demorado. Minas Sul levou mais de um ano, quase 2 anos, para a gente estruturar uma emissão, mas assim, a gente está com pipeline de algodão, de etanol, tem metais, tem fertilizantes, a gente já emitiu 3 fertilizantes. Então, tudo isso está funcionando. Os bancos estão muito interessados nesse modelo porque, claro, é onde circula muito dinheiro na economia. A gente está mexendo com um nicho de mercado que assim é líder no Brasil. Então, tem demanda
E os próprios produtores, os próprios players da cadeia, cooperativas, por exemplo, eles têm necessidade de operações financeiras mais eficientes que os tokens lastreados num ativo que ele possa Começam a emitir permitir isso. resolve. Exato. Então, é o tempo de educar o mercado, mas já está funcionando, entendeu? Não, o mercado está saindo, porque eu tinha uma visão muito, né, por ser um mercado agro, né, eu sei que tem avanços de tecnologia, eu acompanho algumas startups que atuam nesse setor, mas a gente ainda enxerga muito como um mercado analógico, né? Então é até complexo imaginar o quanto está avançando nisso, né? Então, por exemplo, isso de, então a gente desenvolve um smart contract entre o produtor de fertilizante e o produtor de café, né? Isso se resolve simples, com um clique, né? Então acho que essa robustez de tecnologia chegando nesse setor é realmente incrível. E tem um detalhe também, ó, Binati. O Coffee Coin, por exemplo, ele não se encerra só nele, né? Exemplo que o Binati deu. Temos casos aqui de outros produtores, outros que querem emitir eles Coffee Coin. Então, tem um caso aqui, até fora do Brasil. A empresa em outro país, na Colômbia, ela produz café. Ela emite Coffee Coin para Minasul, ela providencia café, né, custodiado para a Minasul, e a Minasul emite Coffee Coin, dá para ela, e ela também participa do ecossistema, entendeu? Então, isso se Um ecossistema estende muito para a mais cadeia. globalizado, né? Isso. Muito mais globalizado. Cara, que interessante. E como eu falei, eu já estava imaginando isso em aplicações em DeFi, né? Aplicações em diversos setores. Vocês já estão também olhando para isso, estudando como, por exemplo, utilizar essas ferramentas para, no caso, essas operações financeiras que são tão hoje difíceis para esse setor, né? Começar a ter isso até mais descentralizado e realmente aberto para o mundo inteiro, né? Operar e trabalhar mais perto desse produtor? Tem que ser. Tem que ser desse jeito. Nós só estamos indo passo a passo, né? Inclusive, DeFi é uma das coisas que a gente vai implementar logo, logo. Muitas dessas operações, de início, elas começam centralizadas, não, elas começam distribuídas, né? Ou seja, eu vou dar crédito para o produtor usando o Coffee Coin. Mas quem que fornece o crédito? É o banco X, Y, Z, o fundo Z e H, né? Todos eles podem disponibilizar esse crédito para o produtor ali, ele simplesmente pluga numa ferramenta. Mas qual que é a evolução disso? É ser DeFi. Né? É ser qualquer um poder aportar num pool DeFi que vai estar fornecendo crédito para isso e seguindo o mesmo compliance, a mesma garantia absolutamente descentralizada. Então, é só questão da gente ir fase a fase até para o mercado absorver essas usabilidades, entendeu? Aprender como usar tudo isso. Interessante. Só um comentário, né? A Minasul, Claro. ela tem um viés tecnológico, né? Eu, por exemplo, eu venho do mundo de tecnologia, né? Eu sou produtor também de café, mas praticamente a minha vida toda ela está amarrada em tecnologia, tá? Tanto tecnologia, tanto TI quanto telecom. E isso facilitou muito o entendimento. Por isso que, como eu cheguei aqui meio outsider, eu comecei a ver essas questões um pouco diferente. Como eu falei, a história do banco e do café, tá? Então, assim, isso facilitou muito o entendimento de como você poderia transformar esse ativo, né, que hoje fica depositado aqui, numa moeda flexível, que eu pudesse comprar desde um chapéu a um trator. Nós começamos o modelo, inclusive, rodando intramuros, só para teste, tá? Então, a gente convertia automaticamente, tá, a compra do nosso cooperado em Coffee Coins, tirava do depósito dele tantos quilos de café pela compra que ele fez, né? E ele, então, já estava pagando com o produto. Depois evoluímos realmente para a questão já dentro do blockchain, já com criptografia e tudo mais. Então, é muito importante esse entendimento do business, do negócio do agro e da tecnologia que hoje tem disponível, né? Que no caso aí é o que nós estamos aplicando. Só que um negócio vai puxando o outro. E a gente começa a entrar nesse mundo e começa a ver uma série de oportunidades, tá? Fazer, por exemplo, o Coffee Coin se tornar uma moeda de pagamento,
tá? Um meio de pagamento, tá? Então eu posso chegar num restaurante, numa oficina mecânica, eu posso chegar num posto de gasolina e pagar com Coffee Coin, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Através de conversões automáticas, tá? De Coffee Coin em moeda corrente, no caso o real, ou, né, o dólar, se for o caso. Mas para isso eu tenho que ter uma triangulação. Eu tenho que ter uma exchange, tem que ter uma área de disponibilização e criação desses tokens. Eu tenho que ter um modelo de negócio robusto, porque a ideia nossa, à medida que for expandindo, é trabalhar em rede. Então a Minasul não quer ficar sozinha nesse negócio, tá? Ela quer trazer outras cooperativas para dentro, tá? Outros players para dentro do jogo, né? Para que você possa crescer toda essa base, né? Então, sim, esse vai ser muito importante. Só que no mundo, quando você começa uma coisa, às vezes você está sozinho, né? Isso aí é para tudo que é novo, tá? E depois que a coisa começa a decolar, tá certo? É que outros players se animam a entrar. Então é isso que a gente está enxergando, que outros players vão vir e a gente vai criar ampliar muito essa massa. Esse ecossistema, tá? Né? Esse ecossistema e fazer ele realmente funcionar entre diversos players do mercado. Exatamente. Então, a visão é de rede, não é uma visão isolada, tá? Uma visão de rede mesmo. E, principalmente, uma visão de expansão das aplicabilidades, das utilidades desse token. Tá? Então, isso é o que hoje está no nosso roadmap. É uma jornada, né, Alberto? Mas só para complementar... É uma jornada, né? Isso, exatamente. Tá? E só para complementar, então, você vê dois players importantes, né? A Minasul, enquanto gestão do negócio, modelo de negócio, estabelecer os parâmetros do Coffee Coin e ter o produto, né? As empresas, tá? Que é o caso de vocês, da Foxbit, StoneX, no suporte todinho desse mercado virtual. E o terceiro player, que é a unidade financeira. Tá? Que a hora que você for entrar, por exemplo, nessa questão dos meios de pagamento, você vai ter que ter uma unidade financeira junto. Tá? Então, esse é o desenho que nós estamos trabalhando. Que demais, muito, muito, muito interessante. E o pessoal já está fazendo algumas perguntas, eu vou começar a abrir para as perguntas, né, para a gente ir aí mais a fundo do papo. Mas o Thiago mandou assim, ó, já quero steak de café, né? Então todo mundo, espero que todo mundo da live entende, né? Mas o pessoal já quer fazer steak de café e ficar ganhando renda passiva em café aí. Já pode logo. Já pode ir pensando nisso, né? Mas o Leandro perguntou aqui, hoje a Minasul, ela guarda diversos tipos de café. Como que funciona isso daí, né? São diversos tipos de café que guarda, é um tipo só. Hoje tudo está tokenizado. Como que está essa operação funcionando com o Coffee Coin? Olha bem, nós temos hoje o café é uma commodity não commodity. Parece um paradoxo, tá? Mas é fácil de entender. Antigamente o café era tudo igual. É igualzinho soja e milho hoje. Com o passar do tempo, coisa aí de uns 20 anos para cá, 25 anos para cá, o pessoal começou a descobrir que o café tem propriedades muito peculiares de acordo com a altitude, com a região, que ele é plantado com um tipo de árvore, com um tipo de planta que é utilizado, com um meio de processamento. Então, tudo isso deu características peculiares ao café. Então, você tem o café commodity, que é aquele café comum. Você tem o café especial, que é um café refinado, um café separado dos demais, porque ele apresenta atributos muito característicos, muito exóticos, tá? E tem um preço diferenciado. Isso não afeta a questão do Coffee Coin. Tá? Por quê? Porque o Coffee Coin é estabelecido em cima do valor da commodity. Se eu tenho um café especial que vale 2 vezes o valor da commodity, então ele vai valer 2 Coffee Coins, mas o Coffee Coin continua tendo a sua unidade de valor. Né? Essa é a grande sacada do Coffee Coin. Esse é o jogo. É o jogo. Ele é uma unidade monetária. Tá certo? Então eu posso comprar qualquer café, eu posso trocar por qualquer café que eu queira aqui dentro. Então isso não é um limitante. A outra coisa que é importante a gente entender é o seguinte: a Minasul, ela recebe o café dos cooperados. Para essa primeira jornada do Coffee Coin, nós estamos usando parte do nosso próprio café. Nosso, que eu digo, da própria Minasul, tá? De propriedade dela. Ela pegou, tá? 1.000 sacas de café, que são 60 toneladas, que são 60 mil Coffee Coins, e colocou no mercado.
Ela transferiu esse café da propriedade dela para uma conta Coffee através de uma warrant, através de um CDAWA, que é um documento que você usa para bancos, né, de garantia. Então, aí já começa todo o processo. Só que a Minasul, eu não vou dizer que os números reais, tá, por uma questão de sigilo, mas é o seguinte, a Minasul, ela tem um estoque dela, e esse estoque dela, vamos supor que seja aí 200 mil sacas de café. Não, Okay? fala em tonelada. 200 mil sacas de café vai dar aí 1.600.000 quilos, né? Então, ela vai pegar desse estoque dela, que ela tinha de 200 mil sacas, e ela tirou 1.000, apenas converteu em Coffee Coin. Ou seja, esse estoque está rodando. Vende, compra, entra, sai. Então, o Coffee Coin é o seguinte, se amanhã ou depois a Minasul tiver que vender todo o estoque dela, ela só pode vender 199 mil, porque 1.000 já foram vendidas como Coffee Coin. Daí está a garantia, e isso gera uma coisa muito interessante. Porque o café, ele tem uma vida, ele tem um período, né? Então, vamos supor, de uma safra para outra, eu tenho o café que eu chamo de safra velha, ou safra antiga. E ele sofre um deságio, tá? Então, quando começa a entrar a primeira saca de café colhido na nova safra, o outro ficou velho, entre aspas, tá? Pode estar bom, volta a qualidade, mas já é classificado como café da safra anterior. Entendeu? O Coffee Coin não tem isso. Ele está sempre atualizado com a safra. Por quê? Porque eu não tenho lá dentro do depósito da Minasul 1.000 sacas carimbadas Coffee Coin. Eu tenho, né, assim como a gente faz com quem compra o Coffee Coin, eu tenho direito a 1.000 sacas lá dentro na safra. Não importa a data ou o período. Não importa. Com esse mecanismo, eu mantenho o valor do Coffee Coin estável, porque se eu amarrasse isso à safra, cada vez que eu virasse a safra, o Coffee Coin perderia valor. Ele ia desvalorizar. Exato. Então é muito interessante, às vezes tem produtor que ele está com a safra antiga, tá certo? Ele pode converter em Coffee Coin, ele atualiza a safra. Isso não existia antes, tá? E para ele é um benefício, né? Então, assim, tem muita coisa dentro desse espectro para a gente explorar. Demais. Vou fazer aqui, já estamos indo para quase o finalzinho da live, né? Mas o Silvio perguntou uma coisa bem interessante, né? Que aí é mais direcionado para a StonoX, que é o que a gente pode ver, né? Quais são os próximos, né? O que está chegando por aí? Você pode soltar algum spoiler de mais tokens aí de commodity, né? Você pode soltar alguma coisa ou ainda fechado a 7 chaves? Você já falou, né? Vai ter de algodão, vai ter tal coisa. Você soltou isso ali no meio da live, né? O pessoal quer saber o que chega mais. Isso também, agora eu já vou até incrementar. Se já chega na Foxbit também, né? Chegou em você e chegou na Foxbit também? Assim, primeiro que nós estamos desenhando com a Foxbit uma parceria que esperamos que seja de longa duração, né? E envolve o quê? Eles distribuírem os tokens que a gente emite. Como tokenizador, o nosso papel é fazer a estruturação do ativo e emissão, né? Para o emissor, que é a empresa aqui custodiante, liquidante. E a ideia é desenvolver essas parcerias e a Foxbit é uma delas. Então, todos os tokens que a gente emite nesse perfil, claro que a Foxbit também valida, né, é mais uma camada de validação do modelo do negócio, mas a expectativa é vender com ele sim, sempre. E nós temos que dá para colocar já no pipeline, ó, etanol está bem avançado. Falei do etanol? Legal. Falou. Você mencionou no meio da live. Etanol, gente, assim, é uma tokenização da cadeia, porque você imagina, são milhões semanalmente transacionados entre a distribuidora e os postos, né? Então é nesse caminho aqui que a gente vai já utilizar o token e também colocar à disposição no mercado. Tem etanol, falei do trigo e milho, assim, tem também suco e laranja, essa está no comecinho, acho que pode demorar um pouquinho. Laticínios, a gente está estudando um case, que é um... E tinha... Puxa, é que assim, é como eu falei, vai um ano, muitas vezes, algum processo desses, né? Ou mais, né?
A Foxbit já deve lançar semana que vem um token que a gente lançou no começo do ano de fertilizantes. E, curiosamente, a gente lançou o token de fertilizantes exatamente na semana que estourou a guerra na Ucrânia. Não foi planejado. Então, o token, não sei se você sabe, se acompanhou, mas a guerra da Ucrânia fez o preço dos fertilizantes dispararem, porque Rússia e Ucrânia são fornecedores globais de fertilizantes. A gente Nossa, não lançou o sabia. token, deu escassez no mercado de fertilizante, os fertilizantes subindo 60%, 70% em 3 dias. Caramba. Pois é, depois corrigiu, porque era choque, é diferente, né? É uma questão pontual. O caso do café, não. O caso do café a gente lançou em 8 meses e subiu 100%, porque pegou uma época de uma geada, que também deu uma escassez no mercado, o Benatti pode falar mais, mas por aí vocês têm uma noção do quanto esses investimentos são interessantes. O Coffee Coin, ele bateu todos os índices nesses primeiros 10 meses, um ano. Bateu todos os índices, bateu dólar, bateu Bitcoin, tudo bem, né? Bitcoin pegou uma fase. No meio, mas é interessante ver como a diversificação, né? Isso é um ponto que eu tô olhando já, né? Mas o mais olhar de investidor, né? Realmente é um novo setor que eu posso diversificar. É um setor mais parrudo, mais bem posicionado no mercado, bem mais maturado, né? Então, tipo, tem essas ocasionalidades, né? Que, por exemplo, que você comentou da geada, né? E impacta aí toda uma safra, mas é uma diversificação nova, né? É realmente uma nova frente que nós podemos agora estar colocando dentro da carteira, né? Que é a parte commodity, que era tão complexo para ter essa entrada. Sobre isso, tem um ponto importante. Sobre diversificação, sobre carteira, posicionamento, né, em mercados. Commodities, em geral, elas são uma proteção contra a inflação. Ela é um hedge. Aliás, eu estava até num call com o banco, um evento do Banco BTG hoje, eles estavam falando sobre agro. E eles estavam falando exatamente esse ponto. Assim, uma commodity naturalmente é um hedge contra a inflação. Por quê? O que é a inflação? É o preço das coisas subindo. Não é, né? É a moeda perdendo valor, né? Perdendo valor de capacidade de compra, poder de compra. Só que se tudo está ficando mais caro que a moeda, o que é tudo em última instância? Em última instância, tudo veio de uma commodity. Qualquer produto que você produz tem uma commodity lá atrás. Ou seja, quando o preço das coisas sobem, é porque isso é inflação. Então, se você está posicionado na sua carteira com uma parte em commodities, que, voltando no começo da conversa, não tem ainda um veículo eficiente para isso, a não ser os tokens agora. Se você está posicionado, você está se protegendo contra a inflação e contra o dólar. Por quê? Todas as commodities são dolarizadas. Então, também é um jeito de você dolarizar a sua carteira. Em épocas que você sabe que o dólar e o real é uma moeda que você não dá para se posicionar só nela, né? Uma coisa interessante que acontece com a tokenização de commodities é você democratizar o mercado, né? Porque muitas commodities você não consegue trabalhar se não for dentro da própria cadeia, né? Exemplo disso é o próprio café, tá? Se você for investir em bolsa do café, o mínimo que você vai trabalhar lá são 100 sacas de café, tá? Para você poder adquirir e tudo mais. Com o token, você pode comprar o quanto você pode, o quanto você quer, né? E a hora que você quer. Então, é uma forma muito simples de você democratizar esses mercados. Verdade. E exatamente esse é o processo que a gente vem falando tanto de tokenização, né? Eu já dei algumas aulas, né, sobre tokenização e a gente vem falando muito sobre essa parte de democratização, né? O fácil acesso, né? Isso vem desde a Foxbit já lançou outros produtos tokenizados, né? É interessante ver isso, né? As pessoas têm acesso a produtos ali que realmente tem uma barreira gigantesca, né? E é interessante, eu nunca, por exemplo, tinha olhado para a commodity nesse sentido de inflação, né? E agora eu posso começar a olhar. E eu até me interessei bastante, tá? Isso não é só por causa da live, que eu realmente me interessei bastante pelo assunto, por esse papo. Vou querer chamar vocês dois para bater mais papo sobre isso, né? Convidar para outras lives, porque tem um assunto bem extenso aí, né? Quando a gente entra em inflação, a gente tenta até entender realmente, o público entender como o commodity funciona e como esse novo
classe de ativos tokenizado pode estar atrelado ao dia a dia dele, né? Tem muito papo aí. Então a gente vai ter muito papo para bater aí nos próximos encontros, né? Próximas lives. E inflação é o drama atual, mundial. O Brasil é o que menos tem inflação hoje no mundo, por Exato. incrível que pareça. Ficamos bem, né? Então, Ficamos bem agora na fita. foi muito bem gerido. Mas, para vocês terem noção, tão cedo não controla isso. Então, tem muito o que aproveitar dessa onda. Exato. James, Luiz, caras, só tenho a agradecer vocês dois por ter topado fazer a live, né? Ter trazido esse conteúdo excelente. Foram aulas aqui sobre commodities, sobre café, sobre a Coffee Coin, né? Me interessou muito, eu vou querer me aprofundar ainda mais, né? Eu li o white paper, né? A StoneX eu já conhecia, né? Ali que eu já conhecia o produto, né? Mas o Coffee Coin eu não conhecia, então eu estudei para essa live, já tinha me interessado, mas com esse papo me interessei mais ainda, né? Quero que vocês voltem mais para bater papo, né? Para principalmente explicar toda essa questão de commodity do pessoal. Mas queria agradecer por esse papo aqui, por ter topado aí, pegado 1 hora da noite em vocês, né? Que eu sei que o horário também é escasso, né? Para estar trazendo esse conteúdo pro pessoal. O pessoal ficou feliz, já tá mandando aqui, ó, parabéns por trazer esse conteúdo, né? Sensacional, o pessoal já tá elogiando aqui. Oi, Isaac. Foi realmente um prazer estar aqui, tá? Para nós é muito bom a gente ter essa oportunidade. Eu agradeço muito essa oportunidade que você criou para a gente estar conversando com as pessoas de forma direta, né? Sobre o Coffee Coin. Eu recomendo que quem quer saber mais informações, usar o nosso site, que é o www.coffeecoin.com.br. Lá, você deve ter visitado já, tem todas as informações com bastante clareza, tá? Sobre o que é. White paper em português, tudo certinho. Tudo, tá? Tá tudo certinho lá. Então, assim, eu recomendo, né? E acho que o James, nós já falamos sobre isso, e esse é o nosso pensamento, que as pessoas entendam e conheçam o que é, tá? Porque não tem um paralelo no mundo para poder comparar. Ah, não, esse é melhor, ou esse é pior, tá? Vão aparecer, acho que vão surgir outros sim, né? Mas esse está na vanguarda, né? Esse está na frente como lançamento de uma ideia que realmente agora se materializou, tá? Então eu queria agradecer a você, a toda a equipe da Foxbit, ao James aí também, que é toda a ajuda que me dá nessas horas, né? De estar conversando sobre duas vertentes, né? Uma vertente técnica, uma vertente de negócios, tá? E também ao pessoal todo que está aí na live nos assistindo, né? Muito obrigado aí pelo tempo dispensado e pela atenção. Demais. Isaac, também quero agradecer toda a audiência aí que está acompanhando, fazendo pergunta, isso só agrega aqui para nós. E você falou que estava estudando o mercado, eu posso encerrar fazendo uma pergunta para você? Claro, pode. Quantos anos você dá para o mercado inteiro tokenizar tudo? Olha, pergunta de $1 milhão. Boa, né? Se a gente falasse antes dessa live, vou colocar assim, né? Antes dessa live, eu falaria ali bons anos, né? Não viria essa tokenização tão cedo, né? Colocaria mais de 10 anos aí, tranquilamente, para esse mercado ser tokenizado. Depois, com papo com vocês, eu acho que isso vem bem mais rápido aí, talvez aí nos próximos ciclos, né? Tô falando aí, então, nos próximos 2, 4, 5 anos, a gente já vai ver esse mercado muito mais acelerado e digitalizado, né, do que está hoje. É isso. O mundo está mudando graças à blockchain, graças a iniciativas como essa, graças a pessoas, Foxbit lá, que iniciou isso muito tempo atrás. Então, vamos ver essa mudança. Vamos sim. Conta comigo também para passar essa informação para frente, né? E queria parabenizar você, antes de terminar a live, né? Parabenizar tanto a Minasul quanto a StoneX por realmente estar lançando essa novidade no mercado, né? De estar inovando e, cara, é um produto brasileiro, né? Então, café já diz muito sobre o Brasil, né? Mas essa tokenização diz mais ainda sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? E fico feliz de estar participando disso, por ter batido esse papo, de ter apresentado isso para o público. Parabéns mais uma vez. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado. Muito boa noite. Todo mundo que acompanhou a gente, muito obrigado. A gente volta aí. Não, volta nada, né? Amanhã de manhã tem live. Eu volto aqui amanhã de manhã, tem live de resumo semanal aí de mercado. Tô aí 9 horas da manhã com vocês aí para mais uma live aqui na Foxbit. Fechou? Valeu, gente. Tchau, tchau.
Abraço, pessoal. Abraço a todos.